Jeremias ele foi um profeta muito ousado, um profeta que viveu num período de muita discordância, de muitas mentiras, e a gente vê um momento da vida de Jeremias muito forte aqui no capítulo 26, que eu quero compartilhar com você hoje, para a gente refletir um pouquinho na nossa vida, em como a gente tem procedido. Jeremias, capítulo 26. A gente lê o seguinte, na primeira parte. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando que lhe digas e não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor, se não me deres ouvidos para andares na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei com que esta casa seja de Siló, e farei dessa cidade maldição a todas as nações. Aqui a gente vê Deus ele chamando Jeremias e dando uma mensagem para ele. O profeta ele tem a função de receber a mensagem de Deus e passar para outras pessoas. E aqui no capítulo 26, a gente diz que no começo do reinado de um rei chamado Joaquim, que era o filho de Josias, veio a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ela veio para o profeta e como a gente viu no verso 2, ele disse para que Jeremias fosse à igreja daquele tempo, fosse ao templo e colocasse lá no átrio da casa do Senhor e dissesse a todas as pessoas que estavam ali em voz alta o recado que ele tinha para dar. E Deus ainda fala, dizendo no verso 3, fale bem alto, não omita nenhuma palavra, e pode ser que eles ouvirão você, vão se converter cada um do seu caminho, e então eu vou me arrepender do mal que eu faria a eles. Sabe, irmãos, isso já chama a nossa atenção sobre essa função do profeta. O profeta ele tem uma função na Bíblia muito específica de ouvir a mensagem de Deus e repassar às outras pessoas. E aqui a gente vê isso acontecendo com Jeremias. Deus, ele falava com Jeremias, assim como ele falava com os profetas dos tempos bíblicos e fala com a gente hoje também de diversas maneiras. E Jeremias, ele recebeu um recado duro que ele deveria levar ao povo. Quando eu estava lendo essa passagem e refletindo nela, eu parei para pensar um pouco na minha vida e pensar, será que Deus tem falado comigo? Quero perguntar para você, será que Deus tem falado com você? Ou melhor, o que será que é ouvir a voz de Deus? Será que é Deus aparecer numa nuvem e falar? Será que é um pensamento? Será que é alguém que fala em nome de Deus para mim? O que será que é isso, ouvir a voz de Deus? A gente pode ouvir a voz de Deus de diversas maneiras. Deus tem várias maneiras de se revelar para nós hoje. Uma delas é a natureza. A natureza é como uma Bíblia de Deus, é um livro de Deus. A gente tem a vida de Jesus, é uma outra maneira com a qual Deus se revela. A gente tem a Bíblia, que é outra maneira pela qual Deus se revela para nós. E temos outras maneiras secundárias, não menos importantes, mas que a gente, hoje em dia, não são tão comuns, como às vezes Deus pode falar conosco de maneira audível, Deus pode responder através de uma impressão de pensamento, Deus pode falar conosco usando outras pessoas que a gente conheça. Deus fala de diversas maneiras. O grande problema nos dias de hoje, e às vezes a gente pensa que Deus mudou, parece que Deus não fala tanto hoje como ele falava antigamente. E um grande problema que eu vejo hoje é que não é que Deus ele fala menos, é que parece que a gente escuta menos. Se você parar para pensar na sua vida, parece que a gente ouve muito pouco as pessoas e, por consequência, a gente ouve muito pouco a Deus. A gente está todo o tempo ocupado, a gente está todo o tempo fazendo coisas. Eu não sei vocês, mas eu entro no elevador, parece que vou ficar uma eternidade ali, já pego o celular, começo a olhar, nem sei o que eu estou olhando. A gente parece que está desacostumado a ficar no silêncio, a ficar na quietude. Inclusive, a gente está refletindo sobre isso ao longo dessas manhãs aqui, nos 10 dias de oração. E, irmãos, eu quero talvez perguntar isso para você nessa noite. Será que você tem ouvido Deus? Será que você tem estado disposto a ouvir o que Deus quer falar para você? Será que você tem se permitido, dedicar tempo para estar na natureza, para ler a Bíblia, para orar, para conversar com Deus? Ou você está inclusive aberto para ouvir a voz de Deus no seu dia a dia de diversas formas?
Deus falou com Jeremias. E assim como ele falou com Jeremias, Deus fala conosco de diversas maneiras. A gente só precisa estar com o ouvidinho atento ali para escutá-lo. Deus falou com Jeremias e não foi uma mensagem muito simples. Deus falou para Jeremias falar para outra pessoa. E eu acho esse um dos maiores desafios. Às vezes Deus fala mensagens para nós, mas às vezes Deus dá recados para nós, para a gente dar para outras pessoas. Às vezes você está lendo um texto na Bíblia e você pensa, poxa, isso aqui ajudaria muito fulano, isso aqui seria importante para ciclano. E às vezes é uma mensagem dura, às vezes é uma mensagem forte. E eu, como pastor, já tive que algumas vezes falar duro, ou falar forte, ou trazer uma mensagem forte para alguém. Isso a gente faz com muito carinho, com muito amor, mas às vezes é necessário. E Jeremias, ele recebeu esse chamado de Deus de levar essa mensagem. Mas para levar, ele teve que ouvir. E aí a gente vê na sequência do capítulo 26, qual foi a resposta de Jeremias. Capítulo 26, verso 7. Os sacerdotes e todos os profetas e todo o povo ouviram Jeremias, quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Verso 8. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, serás morto, porque profetizas em nome do Senhor, dizendo, será como Siló essa casa e essa cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Olha só como Jeremias foi recebido. Jeremias ouviu a voz de Deus, Jeremias criou coragem para dar uma mensagem impopular, foi no templo e quando ele chegou lá, deu a mensagem, disse que os sacerdotes e profetas ouviram, mas quando ele terminou de falar, eles lançaram mão dele e o prenderam dizendo, você vai morrer, você vai morrer. Por que eu vou morrer? Porque você trouxe essa mensagem do Senhor. Sabe, irmãos, eu fico pensando em como Jeremias foi corajoso de ir, mas ao mesmo tempo, como Jeremias esteve diante dessa situação. Imagina você ser preso por sacerdotes, por profetas, por aqueles que teriam que, teoricamente, sustentar a sua mensagem, aqueles que teriam que ouvir a tua mensagem e ajudar você a levar ela adiante, mas pelo contrário, a religião ela estava tão deturpada, e aqui a gente mostra um pouco da indignação de Deus e por que Deus deu esse chacoalhão no povo, que os próprios profetas e os próprios sacerdotes prenderam e falaram que ele seria morto. E o curioso é que no verso 9, qual o motivo dele ser morto? Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo, e aí falaram que ele profetizou. Ou seja, você vai morrer, porque você está falando em nome do Senhor. Você está dando um recado em nome do Senhor, mas que não é o que a gente quer ouvir. Então, não vamos calar sua voz. E aí na continuação da história, no verso 10, diz que eles levaram tudo isso aos príncipes. Eles não tinham autoridade para decidir se alguém viveria ou morreria, então eles levaram os príncipes, foram na casa do rei, ficaram na porta da casa do Senhor, ali perto da casa do rei. No verso 11 diz que eles disseram aos príncipes do povo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouviste com os vossos próprios ouvidos. E aí na sequência a gente tem a terceira parte dessa mensagem, que é o recado de Jeremias, a defesa de Jeremias. Olha só o que Jeremias diz. Falou-lhe Jeremias a todos os príncipes de todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra essa cidade, todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós. Jeremias, você vê o amor que Jeremias tinha por aquele povo. Mesmo preso, mesmo diante de um julgamento, ele podia ali usar para se defender, falar o que ele quisesse, mas ele aproveitou essa fala para poder dizer, olha, Deus me enviou para fazer essa profecia, e agora peço que vocês ajustem os caminhos de vocês, que vocês corrijam as ações de vocês, e que vocês escutem a voz de Deus, e que vocês se arrependam, para que o mal não aconteça com vocês. Aqui eu percebo um pouco da paixão de Jeremias, da paixão que ele tinha por aquele povo e por aquela mensagem. Mesmo sendo preso por aquele povo, mesmo sendo levado à morte por aquele povo, ele ainda defende e dá ali o recado dele para o povo. Sabe, irmãos, aqui tem um detalhe muito grande sobre qual deve ser a nossa postura diante dos recados que Deus dá para nós. E o centro da mensagem nessa noite
a refletir um pouquinho sobre quando Deus fala com a gente, o que Deus fala conosco e como eu devo levar isso adiante. Sabe, irmãos, quando a gente fala a alguém, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter amor por essa pessoa, ter uma consideração, é olhar o nosso sentimento. O que está por trás dessa mensagem que eu quero falar? Qual é o meu sentimento? Eu não sei se você já presenciou isso, mas eu já vi várias pessoas dando recados legítimos, mas feito com as motivações erradas. E aí você pode até mandar uma mensagem certa, mas essa mensagem ela não vai acompanhada de poder, ela vai vazia, porque lá no seu coração você está fazendo isso pelo motivo errado. Por isso, quando a gente ouvir um recado de Deus para nós, quando a gente se sentir impressionado a falar algo para alguém, quando você quiser dar um conselho, quando você quiser ajudar alguém a melhorar, antes de mais nada, esquadrinhe o seu coração e veja se você está com um sincero amor por aquela pessoa. E só diga se você estiver com amor no coração por aquela pessoa. E se você não tiver, peça para Deus que ajude esse amor a nascer no seu coração. Deus ele usou pessoas como Jeremias porque eles tinham amor pelo povo. E a gente vê esse amor levado às últimas consequências, a ponto de Jeremias estar preso diante da morte, ele ainda lá na morte, ele ainda dá uma última tentada ali, uma última tentativa de fazer o povo ouvir a voz e converter dos seus maus caminhos. E aí chegamos no verso 14, que para mim é o ponto central desse texto, e talvez a maior lição que tenha desse texto para nós hoje. Jeremias diz assim, quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim o que for bom e reto segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre essa cidade e sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros, para me ouvirdes dizer-lhes estas palavras. Gente, esses dois versículos aqui, eles chamam muito a minha atenção. Olha só o que Jeremias estava falando aqui. Jeremias foi preso e aí ele fala, olha, escutem a palavra do Senhor, se arrependam, abra o coração de vocês, tal. E aí ele dá só uma pincelada e fala, olha, quanto a mim, eu estou nas mãos de vocês. Façam de mim o que parecer bom para vocês, segundo o que vocês acharem melhor. Mas saibam, porém, com certeza, que se vocês me matarem, vocês vão trazer sangue inocente sobre vocês, sobre essa cidade, sobre esses moradores, porque eu vim aqui trazer um recado do Senhor. Irmãos, até quando Jeremias se defende, ele se defende mais preocupado com o povo do que com ele. Percebeu isso aqui no texto? Ele fala, olha, podem me matar, faz o que vocês quiserem comigo, só que se vocês me matarem, vocês vão estar derramando um sangue inocente e aí não vai dar certo para vocês. Então pensa bem, não me mata não. Imagina. Se eu estivesse no lugar de Jeremias, eu ia falar, olha, não me mata, olha, eu sou servo de Deus, não estou fazendo nada errado. Ia me defender, mas lá diante daquela situação, Jeremias pensou ainda no povo. Falou, olha, faz o que vocês quiserem, mas se vocês me matar, vocês vão ter problema, porque eu vim em nome do Senhor. Imagina só o amor que Jeremias tinha por aquelas pessoas. Jeremias, um outro ponto desse verso que me chama a atenção é que ele não estava preocupado com a própria vida, não estava preocupado com a reputação, não estava preocupado com o que ia acontecer com ele, ele estava preocupado em passar a mensagem e alcançar aquele povo que ele tinha que alcançar. Sabe, irmãos, aqui esse texto ele me pegou nesse verso 14 e verso 15, porque eu percebo na minha vida diariamente, eu preocupado com tantas coisas que são para mim, sabe? Tantas coisas são para mim. E às vezes até questões para os outros, mas que no fundo é para mim. Você já percebeu isso? Preocupado com o futuro, preocupado com situações, dedicado em atividades, só que se a gente para e olha, grande parte delas, no fim, não são para abençoar outros, no fim, são para abençoar nós mesmos. E aí eu vejo um profeta de Deus totalmente despido desse sentimento, a ponto de não temer a própria vida. E diante da morte, falar, gente, faz o que vocês quiserem aí, só que não se complica com Deus aí. Não me mata, por amor a vocês eu falo isso. Quantas vezes a gente não se preocupa com coisas demais relacionadas a nós? Hoje, na hora do almoço,
Tive uma experiência bem interessante em relação a isso. Estava conversando sobre esse assunto comigo. E a gente conversando sobre como a gente precisa, sabe, matar o nosso eu, se abrir mais para outras pessoas. E a gente começou a abrir um para o outro ali, conversando no nosso bate-papo hoje. O que eu precisava abrir mão? E ele comentou que ele precisava, e a gente fez um combinado juntos ali, vamos se apoiar, vamos se ajudar. E eu saí daquela conversa com um sentimento no coração muito forte poxa, eu preciso pensar mais nos outros. Preciso, sabe, me preocupar mais com os outros, eu preciso focar mais nos outros, eu preciso passar mais, eu estou muito preocupado comigo. E aí eu fiz um projeto pessoal mês passado de juntar uma determinada quantia esse mês, falei, vou economizar para eu fazer determinado objetivo que eu decidi. Estava economizando para isso, tinha um dinheirinho na carteira. E curioso, depois dessa conversa, parece que Deus ele quis testar se eu queria mesmo fazer isso. Estava passando ali na Avenida Silva Jardim e vi uma moça vendendo chiclete. E me chamou muita atenção, porque é um detalhe bobo, mas ela estava vendendo chiclete do lado da calçada, indo ali e colocando nos retrovisores. Sabe? Quando a pessoa vai, coloca no retrovisor. Só que o que me chamou a atenção nela é que ela estava do lado da calçada. Não sei se você entende por que isso me chama a atenção. Porque do lado da calçada não é o lugar mais efetivo para você fazer isso. Vou dar uma lição aqui para vocês sobre vender coisas em sinal de trânsito. Geralmente as pessoas que colocam coisas no retrovisor, elas vão na faixa do meio. Porque elas colocam de um lado, de outro, de um lado, de outro. E assim o trabalho rende mais. E o fato dela estar colocando ali do lado, isso me chamou a atenção e falei, para perceber que talvez ela não estava fazendo aquele trabalho na maior agilidade, sabe? Geralmente as pessoas põem uns 9, 10 carros ali, ela colocava 3 carros, voltava, colocava, voltava. E eu me senti muito impressionado a fazer algo para aquela mulher. E o curioso é que aquilo tocou no meu coração, porque quando eu era estudante, eu e os meus amigos, a gente pagava a faculdade, no último ano em especial, vendendo coisas no sinal de trânsito. E aí parece que Deus ele me chacoalhou e me levou lá atrás, falando, filho, você lembra daquele tempo? Você lembra de quando a sua preocupação era simplesmente pagar uma faculdade? Você lembra quando você tinha limitações financeiras, limitações emocionais, limitações de ensino, como, claro, hoje ainda tenho, mas você lembra daquela época, a dependência que você tinha? Você precisa voltar para aquele tempo, você precisa, sabe, depender só de mim e parar de se preocupar consigo mesmo, ou com o que vai fazer, com o que vai dar, com o que vão pensar. E eu senti essa impressão forte ali. Encostei na farmácia, buzinei, ela veio, e eu peguei a primeira nota que tinha na carteira, falei, me dá um desse, dei a nota para ela, era um pouco mais do que ela precisava, abri até pouco o vidro para ela não me ver muito, falei, vou dar escondidinho. E na hora que eu entreguei, ela começou a chorar. E chorou muito ali no estacionamento da farmácia, e falou, moço, eu não sei, sabe, por que você fez isso, mas estava precisando desse dinheiro, eu estava meio amuado aqui, trabalho com meu marido, mas meu marido teve que sair, e as pessoas às vezes pensam que a gente é mendigo, que a gente é morador de rua, mas na verdade eu estou aqui, eu tenho minha casa, tenho meu aluguel, a gente está desempregado e tal. E aí eu abri o vidro, comecei a conversar com aquela mulher, trocamos telefone, e ela chorando, sem parar de chorar, e Deus, ali naquele momento, no meu egoísmo, e eu não fiz aquilo querendo, eu não fiz porque sou bom, na verdade eu nem queria fazer, mas Deus falou, filho, tá vendo? Você precisa se preocupar mais com os outros. Em outras palavras, ao invés de economizar esse mês para comprar aquilo que você quer comprar, economiza esse mês para ajudar outras pessoas. Olha só como é mais importante. E eu fui para casa pensando nisso, cheguei em casa, conversei com minha esposa sobre esse assunto e vim para cá ainda com o coração fervendo nisso. E quando eu vejo isso em Jeremias, me chama muita atenção. Irmãos, quanta energia a gente não gasta pensando e preocupado em nós, na nossa vida, na nossa reputação, no que vão pensar de nós, no que eu tenho que aparentar, no que eu tenho que parecer, no que eu tenho que mostrar. Quanto da nossa vida e quanto da nossa energia a gente não gasta nisso. Quando eu leio esse verso, Jeremias diante da morte, e nem aí para a vida dele, e mais preocupado com os outros do que com a própria vida dele, eu fico pedindo, Deus, coloque esse sentimento no meu coração. Se às vezes em coisas tão menores como ajudar uma moça no sinal, para mim, sabe, no coração a gente fica relutante, poxa, o que eu vou fazer? Não, será? Imagina você dar a sua vida por outras pessoas. Você está disposto a morrer, mas ainda assim
sabe, salvar a vida de outras pessoas, como Jeremias estava disposto a fazer aqui. Sabe, irmãos, a mensagem central dessa noite, eu queria que você saísse aqui com o verso 14 e verso 15 gravado no seu coração. Quanto a mim, eu estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que vocês acharem melhor. Mas saibam que se vocês me matarem, vocês vão tirar sangue inocente e isso vai cair sobre vocês. Um verso pesado, mas que mostra um Jeremias amoroso, um Jeremias altruísta e um Jeremias desprovido de qualquer sentimento egoísta, simplesmente com amor, preocupação e carinho por aquela cidade. E sabe, Deus abençoa a mensagem de Jeremias, e no verso 16 a gente vê o resultado da sinceridade dele. Verso 16 diz assim: Então disseram os príncipes a todo o povo, aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o moratista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará como montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram-no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu o Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Você vê que a sinceridade de Jeremias teve uma resposta muito positiva. Os príncipes, os anciãos, eles escutam aquela mensagem, eles pegam aquele recado e eles se pronunciam diante dos profetas, dos sacerdotes, dizendo: olha, não vamos fazer isso com ele não. Você lembra como o Senhor usou Miqueias? Você lembra como Deus falou com Miqueias a mesma mensagem que ele está falando agora através de Jeremias? E por acaso as pessoas mataram ele? Não, as pessoas se arrependeram, Deus mudou de ideia e Deus não trouxe juízo sobre aquela nação. Então não vamos fazer isso. Pelo contrário, vamos escutar o que Jeremias tem para falar. Sabe, irmãos, depois desse finalzinho, a história não continua. E eu fico curioso, na verdade, para saber a sequência dessa história. E eu convido você a ler o capítulo 27, capítulo 28, que fala sobre algumas outras coisas que aconteceram na vida de Jeremias. Só que, para fechar esse pensamento, no verso 20 entra em cena outro profeta, um profeta chamado Urias. E quando a gente termina a história de Jeremias, a gente fica com esse senso, né, de uau, de legal, só que com Jeremias, ou com Uzias, aconteceu diferente. A Bíblia diz que Deus chamou Uzias, que profetizava em nome do Senhor. Você vê, Deus falou algo para Uzias. E no verso 21, ouvindo Joaquim, todos os valentes, todos os príncipes procuraram matá-lo. E aqui a gente vê uma resposta de Urias no verso 21. Mas ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. E aí no verso 22, o rei Joaquim, porém, enviou Eunatã, filho de Acbor do Egito, ao Egito com ele e outros homens. Eles tiraram Urias do Egito, trouxeram o rei Joaquim, e este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Porém, a influência de Alcão, filho de Safã, protegeu Jeremias para que não entregasse nas mãos do povo para ser morto. Parece que termina com uma história pesada, né? Depois de falar da parte de Jeremias, a história dele com um final feliz, a gente tem o contraponto, que é a história de Urias. Urias, a Bíblia diz que também era um profeta. Você vê que o verso 20 começa dizendo também. E ele diz que ele profetizava em nome do Senhor e diz que ele falava segundo as palavras de Jeremias. Só que o verso 21 revela que quando ele soube que o rei estava perseguindo ele, ele fugiu. E no verso 21 diz que ele temeu, fugiu e foi para o Egito. E aí o final dele foi totalmente diferente do de Jeremias. Ao contrário da misericórdia que tiveram com Jeremias nesse momento, eles foram até o Egito, buscaram Urias, mataram ele e enterraram ele como um indigente naquela terra. Sabe, irmãos, essa última mensagem de Urias só me mostra a importância do que a gente viu na mensagem de Jeremias, que é a gente não está preocupado com a nossa própria vida. Esse sentimento de Urias, do verso 21, temeu, fugiu, foi para o Egito, é totalmente contrário ao sentimento de Jeremias no versículo 14 e 15, quando ele fala, olha, façam comigo o que vocês quiserem, mas eu estou nas mãos do Senhor.
E talvez o grande erro de Urias seja que ele estava mais preocupado consigo mesmo do que com a mensagem que ele ia passar. E olha que curioso, quanto mais parece que a gente se preocupa com a gente, mais a gente sofre, mais as coisas dão errado. Entende aqui? Jeremias, ele não se preocupou com a vida dele e teve nesse momento a vida poupada. E Urias, que ficou preocupado com a vida dele, o que vai acontecer? Ficou com medo, fugiu, foi para o Egito. No fim das contas, ele foi morto. Irmãos, nosso relacionamento com Deus e para o crente, para o cristão, para aquele que acredita em Deus, quanto mais a gente se preocupa com a nossa vida, mais desprotegida a nossa vida fica. Você entende essa frase? Quanto mais nos preocupamos com a gente mesmo, mais a gente fica desprotegido, mais a gente fica aberto, mais a gente fica vulnerável. Porque quando a gente se preocupa com a gente tira a nossa confiança das mãos do Senhor. E aí a gente se coloca numa posição onde nós somos tudo que a gente tem. Uma posição de segurança, onde eu me sinto seguro, porque não, eu estou aqui, eu estou me protegendo, o que eu posso fazer, para onde eu posso ir, só que quanto mais a gente tenta se proteger, mais desprotegido a gente está, porque a gente está longe de Deus. A gente está tentando proteger a si mesmo e saindo das asas daquele que é o único que pode proteger a gente. E a mensagem e o triste fim de Urias deixa essa lição para nós. E eu quero perguntar para você, quem você está sendo no dia de hoje, quem você está sendo nesses dias de hoje? Um Jeremias, mais preocupado com os outros do que com sua própria vida? Ou um Urias, que está preocupado com a sua vida, com o que pode acontecer com você, e talvez mais preocupado com isso do que com o resultado ali do que Deus quer fazer através de você? Deus tem um recado para você hoje. Ele quer dizer, através dessa história, que assim como ele fala com Jeremias, com Urias, ele fala com você e comigo hoje. Permita-se ouvir a voz de Deus, estude sua Bíblia, sabe? Esteja em contato com a natureza, esteja em contato com a história de Jesus, esteja em contato com pessoas que te levem para perto de Deus e fica com o ouvidinho aberto. Para de ficar enfiando coisas no meio do tempo que a gente tem, nas pausas que a gente tem, e escuta a voz de Deus. Isso aqui eu estou falando para mim. Saiba que Deus fala e saiba que Deus tem uma missão para cada um de nós, como teve com Jeremias, como teve com Urias, mas saiba de uma coisa, para cumprir essa missão, a gente tem que estar mais preocupado com a missão e com os outros do que com a nossa própria vida. E aí isso vai determinar o sucesso da nossa missão. O povo ouviu Jeremias nessa situação, mas não ouviram a mensagem de Urias. A gente não vê um resultado disso aqui no capítulo 26. E o meu desejo para cada um de nós é que as pessoas ouçam as mensagens que Deus quer dar através de nós. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me despir do meu egoísmo, da minha vaidade, parar de me preocupar comigo, parar de me preocupar do que vão achar, parar de me preocupar do que eu posso fazer, e me preocupar mais com os outros. E o que Deus quer fazer através de mim para abençoar, para cuidar, para guiar e para instruir a vida do meu próximo. Quero encerrar essa mensagem com uma pergunta: quantos que estão aqui, você que está em casa também, quantos de nós querem nessa noite, assim como Jeremias, confiar mais em Deus do que nas suas próprias forças? Quantos querem isso nessa noite? Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. E que Ele te conceda esse sentimento, sabe, de abrir mão. Abrir mão. De viver pela fé, de viver pelos outros, de viver pelo Evangelho. E no último caso lá, viver por nós. Tem uma frase que um amigo disse que eu gosto muito, que ele diz assim: da minha vida, Deus já cuida muito bem. Assim sendo, a minha missão é cuidar da vida dos outros. Da sua vida, Deus já cuida muito bem. Assim como Deus cuidava muito bem da vida de Urias e da vida de Jeremias também. Então não se preocupe com sua própria vida, senão você vai só atrapalhar. Deixe sua vidinha de lado, suas preocupações de lado e se preocupe com os outros. Porque da sua vida, Deus cuida. Ele cuida muito melhor do que eu e você podemos cuidar. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Muito obrigado porque, através de Jeremias, o Senhor nos ensina sobre humildade, sobre tirar do nosso coração todo o egoísmo. Eu quero pedir nessa noite que o Senhor nos abençoe com essa bênção, com essa dádiva. A gente vive num mundo onde se pensa muito em si, a gente é assim, e eu sou assim, egoísta, e o Senhor sabe do egoísmo que está no coração de cada um,
e às vezes até em levar mensagens do Senhor a gente vai egoísta, e eu peço nessa noite que em nome de Jesus, através do Espírito Santo, o Senhor purifique o nosso coração do egoísmo e nos limpe, Pai, nos limpe, para que a gente possa honrar e glorificar o Teu nome, levando a Tua mensagem a outras pessoas. Fale ao nosso coração, Deus. A gente quer abrir o nosso ouvido para escutar tudo que o Senhor quer falar para nós. E em nome de Jesus, nessa noite, a gente abre mão de tudo que somos, de tudo que temos, de tudo que a gente quer ter, parecer ou ser, e nos colocamos em Tuas mãos, para que o Senhor seja tudo em nós. E assim muitas pessoas sejam abençoadas. Coloco a minha vida e a vida de cada um dos que aqui estão, que nos acompanham pela internet também, coloco todos nós em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.